Então hoje eu venho responder a famosa pergunta: Felipe, quanto que eu preciso para operar? Pois é, galera, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu vou dividir essa série em 3 vídeos e eu vou falar de 3 assuntos diferentes para lá no final te dar a perfeita noção do tamanho que você tem que entrar no mercado. Porque eu vejo um monte de gente confundir um monte dessas teorias aí e no final as pessoas estão tomando mais risco do que elas podem e deixando de ganhar muito dinheiro quando elas ganham. Por quê? Porque elas não sabem calcular o risco. E essa questão de posição, quanto que eu preciso para operar? Tem muito mais a ver com gestão de risco, gerenciamento de risco, do que com qualquer outra coisa. E no final dessa série de 3 vídeos eu vou te dar uma dica genial de como você fazer isso de maneira muito mais simplificada e mais imediata, porque afinal de contas, time is money, tempo é dinheiro, e no mercado a coisa funciona numa frequência de milésimos de segundos e a gente não tem tempo para perder. Então assista essa série até o final, ela tá toda interligada, vocês vão precisar do início para entender o final, mas isso vai abrir o horizonte de vocês e vai mostrar para vocês o mercado financeiro de um jeito que vocês nunca viram, talvez. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, Felipe Amorim aqui, Academia Alta Renda, e vamos começar mais um vídeo e hoje falar de um assunto que muita gente me pergunta nos stories, muita gente me pergunta nas redes sociais, muita gente pergunta aqui nas lives que a gente faz pelo YouTube, e eu vejo um monte de gente falar um monte de besteira aí fora e ensinar esse negócio todo errado. E se você gostou do assunto, tá gostando dessa série de vídeos, compartilha, clica aí, dá o seu like, faça seu comentário e envia para aquele seu amigão ou para aqueles seus amigos ou amigas que você sabe que vai se beneficiar com isso também. Vamos lá, ajuda as outras pessoas a vencerem também no mercado financeiro, a gente tá aqui para isso. Dê o seu like aí e assista até o final, que vai ser sinistro. Para essa primeira aula, a gente vai falar sobre o cálculo de precificação dos contratos futuros. Eu vou usar como parâmetro, pessoal, o mini contrato futuro de índice, porque ele é o que mais se opera por aí, pelo menos no Brasil, pelo menos dentro do mercado de varejo. Então a gente vai parametrizar isso aí. Mas a gente já tem outros vídeos aí falando, inclusive, da precificação de futuros, de ativos futuros, e você pode simplesmente, para esse cálculo todo, substituir esses valores lá pelo parâmetro do contrato que você acha, inclusive, na B3. Aí você pode ir lá pegar, por exemplo, se você quiser olhar o mini contrato de dólar, ele tem o valor dele lá por mini contrato. Se você quiser olhar o índice cheio, ele tem lá as opções, enfim, as commodities, os contratos futuros de commodities, está tudo lá na B3, você pode acessar lá e tem as especificações do contrato. Nas especificações do contrato tem inclusive lá falando do valor do contrato por TIC, né, por mínimo de variação. Tá bom? E é esse parâmetro que a gente vai usar. Então vamos começar, pessoal. O cálculo, para a gente entender e chegar lá no final e fazer o position size, primeiro a gente tem que entender quanto é que custa esse negócio aqui. Olha só para vocês verem. Cada mini contrato de índice futuro, um ponto de variação com um contrato de mini índice futuro, ele tem 20 centavos de saldo. Esse é o valor, esse é a precificação que é feita por ponto por mini contrato. Por quê? Porque o mini contrato, como a gente já sabe, tem lá na outra aula, vocês assistam outro vídeo aí para vocês verem, ele é a quinta parte do índice cheio. Então, se eu pegar um contrato cheio, tá? Que a gente chama do contrato base, ou contrato cheio de índice futuro, cada ponto por contrato vale R$1. Na próxima aula, eu vou falar sobre a precificação do ativo inteiro, para a gente falar de alavancagem e margem, para vocês entenderem o que é alavancagem, margem e diferença. Mas agora, o que vocês precisam entender é isso. Como é que eu calculo quando eu sofro a variação na minha operação? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: a equação feita para calcular o saldo final de uma operação que você faz, seja ela positiva ou negativa, por variação de pontos no mini índice ou no índice cheio, independe disso, é assim: a quantidade de contratos que você se posicionou, 1, 5, 10, 20, 100, 150, 200 contratos, vezes a quantidade de pontos que houve de variação, 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 1000 pontos, vezes o valor da variação, o preço da variação, por um contrato por um ponto, tá? Então, que é correspondente a 20 centavos. Então, como é que fica essa conta? Vamos supor, tá, que eu tenho uma conta lá de R$5.000 e todo mundo fala aí fora que... Felipe, qual a margem que você recomenda? Ou qual a margem que é recomendada? O que eu vejo todo mundo falar é que recomenda R$1.000 por contrato. Vocês vão ver que essa é a nossa recomendação mínima de margem, mas a alavancagem ela pode mudar em função do risco, e isso eu vou falar na segunda aula, tá? Mas primeiro vocês precisam entender isso aqui. Vamos supor que eu tenha lá R$5.000 e eu vou operar com essa margem de R$1.000 por contrato. Então eu posso operar 5 contratos e eu tenho uma variação no índice de 100 pontos.
tá? Então eu entrei lá numa posição de compra ou de venda, independente, e o índice variou 100 pontos a partir da minha posição, a partir da minha entrada. Então ele estava lá 109,100 e foi para 109,200. Como é que eu faço esse cálculo para saber o saldo da minha operação? Eu pego 5 contratos, tá? Que é o que eu operei, multiplico pela quantidade de pontos que variou, 100 pontos, e multiplico por 0,20, que é o preço por um ponto por contrato, R$100. Se eu tivesse operando um contrato, eu teria que colocar um contrato aqui. Um contrato vezes 100 pontos vezes 0,20 centavos é igual a R$20. Então, quando você está com um contrato, a cada 100 pontos que o índice varia, você ganha ou perde R$20. Vamos só para a gente ficar mais didático, só para não ficar uma coisa muito engessada, porque tem uma variação nisso aí, vamos supor que você estivesse operando com 8 contratos, só para a gente quebrar a conta, para não ficar uma coisa muito redondinha, para vocês entenderem a dinâmica. É a mesma conta, quantidade de contratos, 8 contratos, vezes 100 pontos, tá? Que é a quantidade de pontos que variou, vezes 20 centavos, que é o valor por ponto por contrato do mini índice, tá? Que é igual, nesse caso, o saldo final a R$160, seja ganhando ou perdendo. Pessoal, se você estiver operando o índice cheio, basta você substituir esses 20 centavos por R$1. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente já sabe, o mini índice é a quinta parte do índice cheio. Ah, Felipe, mas eu tô operando dólar. A mesma coisa. Vai lá na B3, eu vou deixar inclusive o link da B3 aqui para vocês verem. Eu vou deixar os links aqui, vou pedir pro pessoal botar na descrição do vídeo os links da onde vocês acessarem as especificações do contrato. Lá nas especificações do contrato tem quanto custa a variação mínima por contrato que tem naquele contrato específico, no mini índice, no índice cheio, no mini dólar, no dólar cheio, nas commodities. Basta você substituir esse valor aqui, ó. Por exemplo, quero operar o dólar, tá? Que o ticker dele é WDO, FUT, né? Que é... Aí a gente já entra para a questão de nomenclatura. Tem um vídeo falando sobre isso também, de como a gente monta a nomenclatura, o ticker do ativo que a gente vai operar, seja ação, seja futuro, seja commodities. Tem aí, vocês assistam aí, tá muito legal esse vídeo. E é importante vocês saberem, porque tem a questão dos contratos, da validade dos contratos que vencem e rolam para outros contratos, enfim, tá? O contrato que vence, um contrato que abre, é muito importante, tem que saber disso, porque isso interfere nas suas operações também. Mas se eu quiser operar mini dólar futuro, por exemplo, e quiser saber como fazer essa conta aqui, no caso do mini dólar futuro, cada variação mínima do dólar futuro para um contrato, ele equivale a R$10, porque no cheio ele equivale a R$50, tá? Então, é só você substituir esse 0,20 aqui por R$10. Tá? Simples assim. Tá vendo que o cálculo, para a gente entender o saldo final de uma operação baseada na quantidade de contratos que eu faço, na quantidade de pontos que variou, é simples. Agora, partindo desse pressuposto aqui, a gente vai mover adiante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário, acompanhe a gente no canal, se inscreva no canal para você ter acesso a esse material e conteúdo gigantesco que tem no canal. Muita coisa aqui você não vai ver nem treinamento pago no Brasil, tenho certeza disso. Assista os outros vídeos. Eu te vejo na próxima. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo.